Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por ter aberto as portas, o púlpito aqui para mim. E Deus sabe quanto eu venho diminuindo para que Ele cresça através da minha vida, através da minha família. E que o nome dele seja glorificado, porque eu não tenho outra serventia a não ser falar dele. Aleluia. Agradeço ao pastor Gilberto pelo convite, me sinto muito honrado. E não tem nem como a gente ficar um pouco acanhado aqui, porque ele deixa a gente realmente livre. Obrigado por ter dado espaço para Alice. Muito obrigado mesmo. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado aqui nesta noite. Bom, irmãos, o pastor Gilberto ele me fez um convite e quase que Deus entrou na ligação. Quando ele desligou o telefone, Deus colocou no meu coração uma mensagem. E muito bonito da parte do pastor dizer para o preletor que o que Deus colocar no seu coração ministre naquela noite. Então, a gente já passa a entender o caráter da pessoa, né? Então, Deus colocou de imediato no meu coração algo que tem faltado muito no cristão. E eu quero que vocês entendam que antes de eu estar aqui pregando, a palavra primeiro doeu em mim. E não necessariamente você que está no banco desta igreja, eu não quero que você fale, essa palavra é minha, não. Se for para você, pegue essa palavra. Porque nós precisamos sair cheios da casa do Senhor. Nós não podemos e não devemos sair da mesma forma que nós entramos. Obediência e fé foi o que Deus ministrou no meu coração. E eu fui conversando com o Senhor, falei, Jesus, obediência e fé. E eu fui vendo o quanto isso tem faltado no cristão hoje em dia. Obediência e fé. Então, Deus colocou no meu coração um personagem muito importante que todos conhecem. Todos mesmo. É José do Egito. Mas eu vou falar de uma forma muito diferente e eu tenho certeza que vocês, dessa maneira, vocês não tinham parado para analisar. Então vai ser dessa forma que nós vamos ministrar aqui, da mesma forma que foi ministrado no meu coração. Missionário Jailson, muito obrigado. Hoje nós estávamos lá no monte orando, bênção, fogo, né, caindo do céu, é uma maravilha. Agradecer aos meus pais, meus primos aí, muito querido, Jovaci, muito obrigado mesmo. Ao meu amigo aí que está fazendo a gravação, minha filha linda e maravilhosa, meu profetinho que está ali fora, minha esposa. Eu queria que os irmãos fossem em Gênesis 41, 42. Eu já queria explicar para vocês, nós temos aqui um tempo, um cronograma, eu não posso fugir disso, e eu preciso, vi o reloginho ali. Então, eu vou falar alguns versículos, eu não queria que vocês se atentem a esse, para procurar na Bíblia de vocês, os demais eu vou estar lendo aqui, para mim concluir essa mensagem, porque ela tem que ser falada. Eu não posso sair daquela porta para fora sem entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá, Gênesis 41, versículo 42. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para orar, por favor? Vamos fazer uma oração? Amado Deus, Senhor, nós agradecemos a vida de todos aqui, Senhor. O Senhor conhece cada um no seu íntimo, as suas necessidades, os seus anseios, as suas dificuldades, Senhor. Esquadrinha aqui o coração de cada um, Senhor. Eu quero te dizer que o teu servo está aqui neste púlpito, abençoado por ti, organizado, programado, escrito por ti, Senhor. E eu quero te dizer que o servo aqui é teu,
a palavra é tua, as ovelhas são tuas, os pastores são teus, usa grandemente, que teu Espírito Santo manifeste nesse lugar, Senhor, traga resposta, conforto, e que as pessoas saiam daqui engrandecidas, não por mim, mas pela palavra, por Jesus Cristo, amém. Podemos assentar. Pessoal, obediência, meus irmãos, minhas irmãs, obediência e fé. A obediência isso é no meu modo de analisar, na minha concepção, é eu parar de viver os meus sonhos para viver os planos do Senhor. Isso é obediência. Quando eu falo de fé, é eu crer em algo que eu não estou vendo, que ainda não aconteceu, mas eu creio em quem prometeu a palavra. Isso para mim, na minha concepção, é fé. Porque às vezes nós não vamos ver. Às vezes algumas coisas vão acontecer na vida, principalmente na vida do cristão. E se ele não tiver fé, e se ele não for obediente, ele vai sucumbir. Eu quero começar por Abraão. Diego, mas você disse que ia falar sobre José. Quando eu não estou no púlpito, porque nem sempre eu estou no púlpito, eu não fico com achismo, eu acho que é isso, deveria ser. Não. Eu preciso trazer embasamento bíblico. Eu não posso sair do que está aqui na palavra. Então, eu quero trazer Abraão. Deus, quando se apresentou-se a Abraão, e lembrando que naquela época, Deus não falava como hoje, nem Bíblia havia sido escrito, porque quem começou a escrever o Pentateuco foi Moisés, muito tempo depois. Então, quando Deus disse para Abraão, saia da tua casa, da casa dos teus pais, da tua terra, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Um pouquinho abaixo, através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. O que acontece? Abraão, ele ouviu uma voz que ele praticamente não conhecia. Era o pai de Abraão, é idólatra. Eles moravam em um local de idolatria, e Abraão obedeceu, e Abraão teve fé, e Abraão foi conhecido como o pai da fé. Abraão foi conhecido como o pai de nações, o pai de multidões. Quero trazer agora Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele avistou ali uma sarça que pegava fogo, que ardia, mas não era consumida. Então, curioso, ele se aproximou e Deus falou com ele através daquela sarça ardente, que pegava fogo. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O clamor do meu povo chegou até mim. Vá e diga que eu sou, o envio para libertá-los. O que Moisés fez? Moisés obedeceu, ele teve fé, ele já conhecia, já tinha ouvido falar do Senhor, ele era hebreu. Então ele teve fé e obedeceu. Moisés, ele é conhecido como o libertador. E tudo começou com obediência e fé. Davi é uma história muito... Eu me identifico muito com a história de Davi. Começou com obediência. Jessé, o seu pai, pediu: Davi, vá até lá, no caso do exército, onde eles estavam lá, já praticamente lá mais de meses, e Golias estava afrontando, se não me falha a memória, 40 dias aí afrontando o exército de Israel. E Davi chegou lá, obediência, levou comida para os seus irmãos e até para o comandante. E chegando lá, ele viu aquele gigante falando, desfazendo, afrontando o exército de Israel. Nem mesmo Saul, que foi ungido, escolhido e ungido por Samuel, escolhido pelo povo, lembrando que não foi por Deus, foi o povo que pediu, nem ele teve coragem de enfrentar Golias. E o que eu quero dizer para vocês? Davi
com menos de 20 anos, porque a palavra vai dizer, alguns teólogos, que para servir o exército seria com 20 anos de idade. Davi não estava no exército, os seus irmãos estavam. Então provavelmente Davi tinha de 15, 18 anos mais ou menos. E ele viu aquilo e falou o seguinte: ele foi para cima de Golias, você vem para cima de mim com espada, lança e escudo. Eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, o qual você desafiou. Opa, obediência. E agora eu quero destacar a fé de Davi. Se você pegar a palavra não está escrito, não menciona que Deus usou um vaso, um profeta, qualquer pessoa para falar: Davi, vai lá e derrota o gigante. Não. Então eu convido você a analisar, a pensar qual é a guerra que você tem lutado e em nome de quem você tem lutado. Porque dependendo do nome de quem você está lutando, você sempre sairá derrotado dessa batalha. Deus honrou Davi. Davi foi conhecido como o maior rei que Israel já teve. Agora eu quero falar, minha mãe vai ficar brava que eu estou tomando água. Eu quero falar de Jesus. Jesus é meu amado. Jesus Cristo, o quanto foi obediente e a fé que ele tinha pelo Pai, o amor pela palavra. Jesus, no Monte das Oliveiras, em Getsemane, ele prostrou-se ao chão e ele fez uma oração 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu vejo uma fé e uma obediência incomparável. Não tem como eu falar sobre isso aqui. Mas eu vejo também que Jesus foi obediente até a morte de cruz. E por isso o nome de Jesus foi exaltado, o maior nome, a maior patente, para que todo o joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, para que toda boca confesse que Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Obediência e fé. Nós nem podemos medir a fé que Jesus tinha, o temor que Jesus tinha pela palavra. E é isso que eu derramo todas as noites, todas as madrugadas, todos os dias, na palavra, pedindo que o Senhor me esvazie para Ele cresça em mim e que eu possa pregar a palavra dEle, que é o que Ele mandou eu fazer e é o que Ele mandou você também fazer, porque eu quero que vocês entendam o quanto a obediência, a fé é importante, porque os dias são maus, o mundo jaz no maligno, tereis aflições, e nessa situação, eu quero ser sincero com vocês, é difícil enxergar Deus nessa situação. Mesmo a Bíblia do nosso lado é muito difícil. Então nós precisamos parar algum momento da nossa vida e entender o nível da nossa fé e em quem está a nossa fé, porque senão você vai sucumbir, eu vou sucumbir, eu vou desistir. Nós não podemos, porque nós temos um Pai e nós precisamos saber disso. José, filho de Jacó, quando você pega a história de José, foram 13 anos. 13 anos de obediência, 13 anos de fé. Eu costumo dizer que José não é um exemplo para nós. Por quê? Porque José não reclamou, não murmurou. Se você pegar a palavra aqui, você não vê ele reclamando. E nós gostamos de murmurar. Nós gostamos de reclamar. Então, o que falta? Um pouco de obediência ou muita obediência? Temor pela palavra, fé no que está escrito, no quem escreveu e quem mandou escrever? Então nós precisamos analisar que José passou 13 anos e às vezes nós, com uma semana de prova, nós começamos a reclamar. Nós não suportamos, nós não entendemos.
que será que isso acontece? Por que José conseguiu ficar 13 anos? Olha a história de José. Todo mundo conhece a história de José, eu vou falar um pouco sobre ela. Por que isso acontece? E eu não vou me arriscar a dizer, eu vou falar o que é verdade, porque cada vez mais nós vivemos pelo que vemos e cada vez menos nós vivemos pelo que nós cremos. E a palavra nos confronta, porque segundo Coríntios 5:7 vai dizer que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós precisamos entender qual é o grau, qual é o nível que nossa fé está e em quem está. Porque eu tenho fé no Senhor até algo me acontecer, porque depois eu me desespero, eu não sei para quem eu converso, porque eu procuro o vizinho, eu falo para todo mundo, mas eu não dobro os meus joelhos para clamar por misericórdia aquele que já escreveu todos os meus dias. Que fé é essa? Então nós precisamos entender isso, a importância que nós temos que dar para a fé e muitos cristãos não dão, porque a fé, pessoal, é um portal. Pessoal, eu quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês anotem isso. A fé é um portal e ela abre os nossos olhos para o mundo espiritual, é através da fé. Se você não adianta, amada igreja, você querer ver o agir de Deus, que é no espiritual, você querer ver aos olhos naturais, você vai sucumbir. E verdadeiramente, quando nós somos provados, quando nós perdemos tudo, quando a doença chega, quando a dificuldade bate na porta, a geladeira fica vazia, se eu ver por essa situação com os olhos naturais, eu não vou conseguir, eu vou morrer espiritualmente, porque nós não temos a capacidade de olhar com olhos naturais o que não é natural. Nós não vamos conseguir ver o agir de Deus, e para ver o agir de Deus é o sobrenatural. Nós precisamos abrir esse portal. Olha que interessante, a mesma fé, ou a mesma palavra fé, que permitiu que José visse o agir de Deus na vida dele, é a fé nossa que não permite que nós vejamos o agir de Deus na nossa vida. Então é a mesma palavra, mas a intensidade é diferente. José glorificou o nome do Pai em todo momento. José reconheceu as bênçãos, reconheceu o que Deus estava fazendo na vida dele. Prova, Diego. Vamos para a palavra. José, quando encontrou os seus irmãos, ele disse, os irmãos ficaram desesperados, porque foi jogado numa fossa, num buraco, numa cisterna, como você quiser chamar. E quando ele viu que José, aquele que ele tinha jogado no buraco, se tornou governador e estava alimentando o mundo inteiro, José falou para eles: acalme-se, não se culpem, não foram vocês que me venderam, mas foi Deus que me mandou diante de vocês que eu fosse resposta para essa fome que assola toda a terra. Agora, se José olhasse com os olhos naturais a vida dele, 13 anos, cadê o agir de Deus? Mas ele olhava no sobrenatural. E eu convido a amada igreja a abrir seus olhos sobrenaturais para você ver o que Deus está fazendo na sua vida. Porque eu vejo o agir de Deus na minha vida a cada momento. Eu não estou aqui para dar testemunho da minha vida, mas se eu olhasse aos olhos naturais, eu não conseguiria ficar de pé. Mas eu sei que Deus tem algo para mim e tem algo para você que está aqui hoje nessa igreja. Porque você poderia estar em qualquer lugar, mas vocês estão aqui. Muitos estão cansados, exaustos, sentindo dores, mas estão aqui atrás de resposta. Quando nós vemos o agir de Deus, quando nós não conseguimos ver o agir de Deus, alguma coisa acontece na nossa vida, na vida de vocês,
na vida de qualquer um. Pode ser um cristão de 40 anos que desceu nas águas, não importa. Mas quando você não vê o agir de Deus, quando você não consegue ver o agir de Deus, você morre. E você morre espiritualmente. Amada igreja, eu quero dizer para vocês que tem muito crente morrendo espiritualmente. Tem muito crente. A fé é como se fosse a chama, e essa chama que não é alimentada, ela vai apagando, apagando e acabou. Então, como se torna, já não é fé, é padrão. Padrão é você pegar a Bíblia e ir para a igreja toda terça. Padrão é você pegar a Bíblia e ir ao domingo, ao sábado, às quintas-feiras. Isso é um padrão, porque a fé já não existe mais. Tem pessoas morrendo espiritualmente porque elas não são obedientes à palavra e não alimentam a fé. Porque a palavra diz aqui que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O quanto nós estamos nos relacionando aqui com a palavra de Deus só dentro da igreja? Isso aqui não é sermão não, pessoal. Tudo que eu falo aqui vem para mim, bate, dói, vem em mim primeiro. Quando nós falamos aqui da vida de José, nós precisamos entender, vocês precisam sair daqui hoje diferentes. Então nós pegamos aqui a história de José. José foi colocado em frente ao faraó, porque o faraó teve um sonho. E José disse, através da revelação que ele recebeu, que ele interpretou esse sonho, que 7 anos o Egito viveria um tempo de muita prosperidade, de muita colheita, de muita fartura. Mas 7 anos seria de seca, que ia assolar toda a terra. E já não era só o Egito, toda a terra. E que precisaria de alguém que soubesse administrar tudo isso. Veja bem. José foi colocado como governador. Daqui a pouco eu vou juntar as peças. Ele foi colocado como governador. Aí eu digo para você, antes disso, antes de ele receber o anel de governo, foram 13 anos de processo. O que aconteceu na vida dele? Foi jogado na fossa, no buraco, foi vendido, caluniado, foi machucado, ferido, e muitas outras coisas. Alguém consegue? Vamos ser sinceros, nós conseguimos ver o agir de Deus aos olhos naturais? Não conseguimos, é uma perseguição. Fizeram maldade com José. Os irmãos de José foram maus com ele. Só que a gente para analisar, porque eu preciso que você comece a abrir seus olhos espirituais. José, depois que ele saiu do buraco, uma caravana de midianitas ou ismaelitas, como vocês quiserem chamar, pegou José, comprou José, vendeu para Potifar. Pessoal, começa a abrir os olhos aí agora, os olhos espirituais, que vocês vão começar a entender o agir de Deus. Então, José, ele foi vendido para Potifar. Potifar era o senhor dos exércitos de Faraó. Ele era o senhor, ele era o chefe, ele era todo poderoso que coordenava o exército. Então, esse cara, Potifar, ele tinha acesso a Faraó. Naquela época, o Egito era a segunda maior potência do mundo. A segunda. Se você pegar, você vê, é só ver a cultura dos egípcios, a arquitetura, as construções, os ornamentos, os ouros que eles usavam. Tanto é que os hebreus, quando saíram de lá, eles saíram com muito ouro do Egito, da terra de escravidão. Então, quem que foi o administrador da casa de Potifar? José. José estava sendo treinado para algo que os olhos naturais não conseguem ver, mas aos olhos espirituais nós entendemos que algo grande seria colocado nas mãos de José. Se José não treina antes, ele tinha matado todo mundo de fome. Todo mundo de fome. Aqui seria vergonha, mas Deus é um Deus que honra. Deus não é um Deus irresponsável que te entrega algo se você não sabe administrar. Então você vai ser condenado. Então eu quero que você entenda a escassez, porque foi 7 anos de escassez. Depois que a mulher, porque, veja bem, José ia governar todos os
bens de Potifar. E a mulher de Potifar achou que era parte dos bens, porque ela queria que José governasse ela. Ela queria deitar com José, mas José morreu. Então ela rasgou suas roupas, ela disse que José tentou deitar com ela e ele foi preso. Ali começou a segunda parte do processo. José estava sendo treinado na escassez, porque não era uma prisão 5 estrelas não, pessoal. José, ele governou a prisão também. Lá o chefe dos carcereiros viu que Deus era com ele e deu um governo para ele lá. Só que naquela época os prisioneiros, logo eles eram julgados, degolados, não ficava muito prisioneiro lá não. E a grande maioria era colocada em trabalhos, escravo, e vocês sabem, né, aquelas pedronas carregando aquelas pedras. Então era muita escassez, muita, não se dava alimento em cadeia, não tinha dinheiro em cadeia, em prisão. Então ele aprendeu a governar por muitos anos na escassez, para que ele fosse colocado como governador. Eu não sei o que você está passando agora, mas eu te dou um conselho. Se você continuar olhando com os olhos naturais para trabalhar de Deus, que é espiritual, você vai sucumbir. Você não vai conseguir. Você não vai resistir. Então nós precisamos entender. Eu entendi isso e quero falar para vocês: para de reclamar do lugar que vocês estão, para de reclamar da situação que vocês estão vivendo, porque Deus tem um propósito, a não ser que você quis entrar onde você está, mas Deus está te preparando para algo maior, e nós precisamos entender isso. Preste atenção numa coisa: enquanto você e eu não abrir os olhos espirituais, nós sempre vamos ser coitados, excluídos. Minha vida não está boa, ninguém gosta de mim, nada de bom acontece, eu sou perseguido. Mas se você, a partir de hoje, sair por aquela porta, você olhará para você com os olhos naturais e falará: eu sou escolhido, eu sou separado. Deus tem uma grande obra para mim, mas os olhos espirituais. Não rola, pessoal. Nós não conseguimos ver o agir de Deus com os olhos naturais. Nós vamos sucumbir, nós vamos morrer no meio do caminho, e eu falo isso por experiência própria. Não tenho autoridade para falar isso. Às vezes, durante o agir de Deus, algumas portas vão ser fechadas. E para algumas pessoas, todas as portas serão fechadas. Todas. Mas nenhuma vai ficar aberta. Não, todas as portas. Não se preocupe, é Deus direcionando para onde Ele quer colocar você. E eu me emociono porque eu estou aqui em cima de um púlpito porque eu sou obediente. Porque eu tenho fé, porque eu sirvo ao Senhor. Porque Ele não fechou nenhuma porta, porque Ele fechou todas as portas. Aleluia. E eu queria entender, olhando com os olhos naturais, mas eu não conseguia. Até eu dobrar os meus joelhos e clamar: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E eu entender que eu sou filho amado, que eu sou filho escolhido, e você também é, porque nós não conseguimos entender o propósito de Deus na nossa vida com uma vista natural. Nós não conseguimos. Então Deus, Ele tem um trabalhar todo especial, e Ele cuida de nós de uma forma tão grande. Até quando está doendo, Deus está cuidando da gente com um carinho tão grande. Então eu preciso alertar a igreja, porque eu fui alertado. Se nós não começarmos a ter uma fé genuína, nós vamos sucumbir. Nós vamos ser aqueles milhões de hebreus que morreram no deserto e não entraram na terra prometida.
Porque muitas vezes um profeta não vai falar com você, muitas vezes você não terá uma direção, mas você precisa buscar na palavra, porque aqui tem uma promessa para mim e tem uma promessa para você de paz, prosperidade, de abundância. Dinheiro, você está falando sobre dinheiro? Não, porque consequência, o dinheiro é consequência de tudo que Deus coloca na sua mão, porque quem vai administrar não é Deus, não é Jesus, é você. Mas nós precisamos ter um entendimento, porque as pessoas estão morrendo espiritualmente. Isso é triste, porque eu tenho visto isso, que nós não podemos. Oh Senhor, José foi jogado num buraco ali, ele não valia nada. Os irmãos queriam matar José, ele não valia nada, não valia nada. Logo ele foi vendido por 20 moedas de prata pelos midianitas ou ismaelitas. Depois era um povo comerciante. Ninguém, não precisa nem ser muito inteligente, ninguém vai comprar algo por 20 e vender por 20. A Bíblia me dá embasamento de que José foi vendido para Potifar por 30 moedas de prata, porque em Êxodo vai dizer que o preço de um escravo era 30 moedas de prata. Mas a Bíblia também diz que José era uma pessoa bonita, de boa aparência, porque ele foi vendido por mais de 30. O que eu estou falando para você é uma pessoa que não valia nada, que estava em buraco, que foi colocado à venda por 20 moedas de prata, que depois foi vendido por 30 moedas de prata. E nós precisamos abrir os nossos olhos e começar a entender o agir de Deus, porque agora as coisas vão mudar. Porque não tem a ver com preço, tem a ver com valor. Varão de Deus, mulher virtuosa, tem valor. Nós precisamos entender isso. Gênesis 39, 3, 4. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Eu vou ler de novo. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. As coisas começaram a mudar. Nós pegamos Potifar, um egípcio que servia vários deuses, vê a presença do Deus de Israel em José. Olha o agir de Deus. Enquanto nós achamos que nós somos coitadinhos e as portas estão fechando, Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia. As coisas estão se movendo para você. Mas nós precisamos entender que quem estava no buraco já estava governando na casa de Potifar, porque esse é meu Deus, esse é o seu Deus. Não para por aí não. Gênesis 39, 21, 23. O Senhor estava com ele, José, e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos o que estavam na prisão. E José tornou-se responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Eu quero chamar a atenção de vocês em uma coisa. Esse texto não diz que o carcereiro viu a presença do Senhor em José, mas ele viu o que um homem, uma mulher de Deus consegue fazer. Ele prosperava em tudo, e José, mesmo preso, estava governando. Vamos entender o agir de Deus. Você precisa entender o agir de Deus. Quem tem presença do Senhor, não importa se está na cova, não importa se está preso, não importa se está sendo caluniado, ele vai fazer o que
Deus determinou que Ele faria. Não importa se você for obediente e tiver fé na palavra. E é isso que eu convido a amada igreja hoje a entender isso. Nós precisamos entender, porque às vezes nós julgamos por muito tempo, por falta de entendimento. Eu falei, Deus esqueceu de José. Amada igreja, Deus não esqueceu de José, não. Deus estava dando valor para José, porque somente uma pessoa valorosa deixa transbordar a presença do Senhor através da vida dela. Então nós precisamos parar de reclamar. Agora deixa eu ler para vocês aqui, porque senão vocês não vão entender. José é posto de frente a Faraó, o grande senhor do Egito. Por isso, Gênesis 41, 38. Por isso, o Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Amada igreja, eu estou falando de Faraó, que era considerado uma divindade naquela época, falando que reconheceu a presença do meu Deus, do seu Deus, na vida de um homem que estava preso. José revelou o sonho de Faraó, recebeu o anel de governo e se tornou governador. Então, quando nós temos uma fé em quem promete, em quem cumpre, porque o nosso Deus cumpre o que prometeu, não importa o que você está passando, não importa as dificuldades, Ele vai te honrar. Só que o problema não está nele, está em nós, de não entender o que Deus está direcionando. Veja bem, eu entro por essa porta, fecha. Eu entro por essa, fecha. Eu entro por essa, fecha. Oração, joelho no chão, dobrado, clamando, chorando. Eu entro por fecha. Eu entro, fecha. Quando eu vejo, eu estou em cima do altar, porque o Senhor me trouxe aqui. Amada igreja, vocês não entenderam. Quando tem fé e obediência, você é sensível à voz do Espírito Santo. Você é direcionado a fazer o que você precisa fazer. Não faz se quer, não. Precisa fazer. E o que eu acho mais engraçado nisso tudo é que Faraó, ele só perdeu um anel de governo. Era um anel de ouro, creio que era caro. Ele só perdeu. Porque ele tirou o anel, amada igreja, presta atenção, ele só tirou o anel no dedo, colocou no dedo de José para que José governasse o Egito. Era um anel de governo. E por causa desse anel, Faraó pensou que José governaria devido ao anel, mas não. José governou não por causa do anel que estava com ele, mas porque a presença do Senhor estava nele. É a presença do Senhor. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês entenderem. Ainda antes, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? José governou porque agindo Deus, quem impedirá? Amada igreja, agindo Deus na vida de vocês, quem impedirá? Ninguém. Mas nós precisamos estar embasados na palavra, porque lá fora as pessoas estão pregando, o mundo está pregando para o cristão, enquanto o cristão deveria pregar para o mundo. E não pode ser assim. Nós temos aqui um manual de como viver. E esse manual não é só para mim, não é só para vocês, ele precisa ser compartilhado com o Senhor. Feche seus olhos naturais agora e pare de ver o que está acontecendo na sua vida.
espiritualmente, nós estamos num mundo que as pessoas que estão vivendo milagres estão acostumadas já com viver milagres, já não buscam mais. Nós estamos num mundo onde as pessoas que não vivem milagres já estão acostumadas em não viver milagres. Eu não vivo mais, eu não estou nem aí. Eu nem sei o que é milagre. Isso não pode. E o que eu vou falar agora, isso me dói muito. Isso me dói muito. Porque tem muita igreja cheia de pessoas vazias. E as igrejas precisam ter pessoas vazias. Sim, porque a igreja é para encher as pessoas. Mas quem enche são os cristãos que estão cheios e vão transbordar naqueles que estão vazios. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Só por falta da nossa fé. Porque nós estamos sendo obedientes com a palavra. Aquele temor no primeiro amor já não tem mais. Enquanto nós estamos esfriando dentro da igreja, os nossos jovens estão lá fora, se perdendo nas drogas, na prostituição, dentro do seu quarto, com a pornografia. Os nossos jovens, tudo por causa que nós não mergulhamos nas Escrituras, nós desobedecemos, não temos fé. As nossas crianças, elas são ensinadas a descer até o chão. Nossa, o que vai ser da igreja amanhã? Isso me dói, porque tudo que eu faço para os meus filhos, eu tenho tanto temor por essa palavra, mas tanto temor, tudo que acontece, bom ou ruim, eu faço os meus filhos verem a presença do Senhor naquela situação. Nós precisamos entender, isso é muito triste. A maioria dos cristãos não estão buscando a verdade, porque já acham que conhecem. E a Bíblia é assim: quanto mais você estuda, menos você entende, mais você precisa buscar. É dessa forma. Porque hoje você lê um capítulo, você tem uma interpretação, amanhã você vê outro, o Espírito Santo te mostra outra forma, que você não tinha entendido da primeira. E você vai ler no outro dia, nós vamos nos enchendo da palavra até transbordar. Nós precisamos transbordar. O triste, as pessoas que estão dentro da igreja, por não buscar, por não mergulhar, estão confundindo as pessoas que estão entrando, as novas pessoas, porque aqueles que estão entrando acham que ser cristão é vir uma vez por semana na igreja, e não é. Ser cristão não é colocar só na rede social, cristão não. Jesus Cristo, quando vier, Ele não vai olhar a sua rede social e ver se está escrito cristão. Pode entrar, está escrito cristão, não vai fazer isso não. Oh, Senhor. Eu quero que vocês entendam, pessoal. Eu não estou julgando, porque eu recebo o que eu estou falando. Eu estou ministrando o que Deus colocou no meu coração. É isso que eu estou ministrando. Então eu não julgo, porque lá fora está cheio, lá fora e dentro da igreja está cheio de pessoas que julgam, de juízes, de julgadores, enquanto a igreja precisa de pregadores que pregam a palavra do Senhor, que pregam a verdade. Oh, Senhor, eu já estou terminando, eu só queria falar umas coisas para vocês. Eu falei sobre fé e obediência. Isso tem que estar no DNA de um cristão. Agora eu preciso falar bem rápido sobre responsabilidade. Porque a responsabilidade é algo que nós podemos começar a fazer da porta para fora, hoje.
deu para ele. A Bíblia vai dizer isso. Agora, Deus me deu algo. E nesse exato momento eu estou usando. Mas eu não posso usar só em cima de um púlpito, eu tenho que usar mais ainda lá fora. Porque eu não durmo em cima de um púlpito. Eu não estou o dia todo em cima de um púlpito, eu preciso pregar lá fora. Amada igreja, Deus deu isso para mim e deu algo para vocês. Agora o que Deus me deu serve para mim glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus deu para vocês serve para vocês. Não vamos só usar dentro da igreja, não. Vamos usar lá fora. Nós precisamos disso. E eu convido a amada igreja a fazer isso. Porque o que está em mim, se não for para exaltar o nome do Senhor, eu serei cobrado. Eu serei muito cobrado. Muito. E eu me pergunto, será que Deus nos fez só para ficar sentados no banco da igreja? Será que esse é o nosso propósito? Enquanto os nossos irmãos estão morrendo, enquanto as pessoas do mundo estão cada vez mais abraçadas no pecado, como eu posso dormir tranquilo pensando assim? Oh, amada igreja, quantas almas que estão lá fora que dependem do que Deus colocou em você para conhecer a palavra. Quantas almas, elas estão sedentas, elas nem sabem o que é isso aqui, que é com a palavra, porque elas estão buscando se encher das drogas, com mulheres, com homens, mas só a palavra nos enche. Eles estão buscando se encher com o dinheiro, mas é só a palavra. Nós temos uma vida com Deus. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, vamos para o monte, fazemos campanhas. E fica aquela dúvida: eu serei salvo? Eu creio que sim. Mas naquele grande dia, quando Jesus aparecer para vocês e para mim, e nós vamos olhar para o lado esquerdo e ver fogo e tantas pessoas sofrendo, ranger de dente e choro, e nós vamos perguntar: o que é isso, Jesus? Isso dói. Jesus vai falar: isso aqui é porque você não usou o que eu te dei. Nós precisamos entender que o que Deus nos deu foi para resgatar almas, para levar a palavra. Nem todo mundo vai subir no púlpito, nem todo mundo vai profetizar, nem todo mundo vai pregar em línguas, mas todo mundo precisa falar da palavra. Todo mundo. Eu trabalhava com finanças, eu trabalho com finanças, e vinha clientes com faturamento, com bens de 20 milhões, e quando eu entendi o porquê que eu fui feito, para que eu sirvo, as pessoas procuravam uma gestão financeira comigo, e no final do processo tinha pessoas sendo batizadas nas águas. Tinha pessoas que falavam: porque as pessoas não me pagam para me pregar para elas. Eu sou pós-graduado em finanças, elas me pagam para me falar sobre dinheiro, mas nada me impede de falar do meu Jesus para elas. Agora eu preciso ter sabedoria. Quantas pessoas, um dia um baiano, e na Bahia é muito forte, candomblé, macumba, orixás, enfim. Ele falou assim: Diego, você não fala abertamente de Deus, mas você me leva para a palavra, porque a palavra é gestão, é administração, é vida, é tudo. Então, o que você vai fazer? Tem aqui dentro.
lugares que ninguém queria estar, mas é exatamente lá que você vai estar, para que você possa crescer em fé e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da sua vida. É dessa forma. Agora, eu sei que é difícil manter a paciência, a fé, quando nós somos humilhados por pessoas que nós amamos, quando nós somos afrontados pela sociedade. Mas eu quero te dizer que nós servimos um Deus que faz da sua vergonha, da sua tristeza, da sua fraqueza, da tua doença, do teu vício, da sua quebra financeira, da sua humilhação, Ele faz o seu testemunho. E é um testemunho que te dá autoridade de chamar alguém e pregar e falar de Jesus para ela. Mais 2 versículos, pastor, já estou encerrando. Isaías 40, 28, 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, e Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá graça e dá grande vigor ao que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam em alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tiago 1,12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois de receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Aleluia. E eu finalizo aqui profetizando na sua vida que essa igreja, que essas ovelhas serão voz para essa nação, que essa igreja será referência, que esse ano essa igreja colherá 100 vezes mais do que tem plantado, Senhor. Eu profetizo que muitos conhecerão Jesus Cristo nessa cidade e fora dessa cidade, através dos missionários dessa igreja, dos líderes, dos pastores e de todos, Senhor. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam, que obedecem